Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade, a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23, verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o meu pastor. O bom pastor de ovelhas, um verdadeiro pastor, tem um calibre diferente. E por que não dizer um calibre especial? Claro que pastor de ovelhas é homem. E ele é um homem calmo e paciente. O pastor é um carregador de cargas também. Um pastor é também um apaziguador. Ele não faz as coisas ferverem. Ele apazigua a guerra.
o pastor também é um cuidador. Ele sempre está atento de que nada faça dano às suas ovelhas. É também um apacentador que sabe alimentar suas ovelhas e busca os melhores pastos para ela, como nos diz a Bíblia no Salmo de número 23. A Bíblia disse que ele nos guia em verdes pastos e nos leva a águas mansas, tranquilas. Ele nos leva a refrigério de alma. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Então nós vemos que um pastor verdadeiro é um apacentador de ovelhas que sabe alimentar suas ovelhas e busca os melhores pastos para ela. É também um guia que vai adiante das suas ovelhas, guiando-as no caminho. É o que nos diz Salmo 23. A Bíblia nos diz que ele nos guia, ou seja, então ele nos conduz, ele nos guia, ele nos leva às águas tranquilas, ele nos guia às veredas da justiça, ele nos guia, ele nos conduz pelo caminho. Então, o bom pastor, ele é um guia, ele é um condutor. Mas se existe bom pastor, também existe mau. Se existe bons pastores, existe maus pastores. E Jesus disse: um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. E lembrando que quem guia, quem conduz é líder, pastores. E aqui nós estamos tratando sobre o bom pastor. Ele é um guia que vai adiante de suas ovelhas, guiando-as no caminho. Um pastor verdadeiro é uma pessoa constante. Ele está sempre ali, está sempre por perto quando precisa. Um pastor é sólido, é sóbrio. O pastor, ele dentro daquela igreja, ele acaba sendo a autoridade local máxima, porque ele guia, ele está à frente do rebanho. O pastor verdadeiro, ele deveria ter tudo o que Deus precisa para abençoar a igreja, que é o Espírito e a palavra. Porque diz a Bíblia, a palavra apenas mata. Muitos têm a palavra, porém não têm o Espírito. E a palavra mata, o Espírito vivifica. Este é o bom pastor de ovelhas. Ele tem aquilo que precisa para curar as suas ovelhas. Lembrando que Davi era um pastor de ovelhas, antes de ser chamado para ser rei em Israel. Pastoreava ovelhas. Ele entendia sobre as necessidades que tinha as suas ovelhas, que tinha o seu rebanho. Ele sabia que havia lobos ao redor. Ele sabia que havia ursos, leões, predadores de ovelhas. Há muitos predadores de ovelhas. Há muitos que gostam de dilacerá-las, destruí-las, danificá-las, fazer-lhe sentir dores. Mas Davi era bom pastor. Salmo 23, ele lembrou quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai, Jessé. E então ele comparou o seu pastoreio bem-sucedido. Era um menino, mas ele sabia pastorear. E ele comparou o seu pastoreio com aquilo que o Senhor estava fazendo por ele. Da maneira que ele conduzia as suas ovelhas, ele desejou ser conduzido por Deus, e não só desejou, ele estava de fato sendo conduzido por Deus. E aí nós ficamos lembrando daquela história, aquela história antiga que acontecia no Oriente, aquela história acerca dos pastores que
pastoreavam lá atrás, nas montanhas, caçando pasto, alimento para ovelhas. Se tem uma coisa que é própria do pastor, é procurar pasto, alimento para ovelhas. Pastor que não se preocupa em procurar pasto, alimento para as ovelhas, ele não é pastor. Ele é muito acomodado. E aí nós temos aquela história quando os pastores subiam a montanha. Tem uma montanha nos Estados Unidos que é chamada de a Montanha dos Cordeiros, porque era um lugar onde os pastores levavam ovelhas para apacentar, para pastagem, para que elas pudessem encontrar alimentos. E nos diz aquela história que certa vez um pastor, não dá para entender às vezes, Deus faz coisas estranhas. Nós sabemos que Ele tem a sua maneira de pastorear-nos, porque a Bíblia diz que Ele é o bom pastor. E na nossa história, nós vemos certa vez aquela ovelhinha que estava no colo, nos braços do seu pastor. Era um quadro pintado por um artista. E ele foi interrogado, eles perguntaram para aquele pintor o porquê aquela ovelha, aquele cordeirinho, tinha a sua perninha enfaixada e estava nos braços do seu pastor. E perguntaram, ela caiu lá de cima da montanha quando estava pastando? E ele disse, não, ela não caiu lá de cima. Então indagaram para ele, mas o que houve? De onde você tirou essa ideia de pintar um quadro de um pastor? E eles usavam barbas longas, grisalhas, alguns mais jovens, outros mais velhos, mas eram barbudos, vestiam peles de ovelha. Eles vestiam e se alimentavam daquilo que as suas ovelhas produziam, da própria lã, da própria pele. E assim era a vida do pastor. Mas certo, amigo ouvinte, que perguntaram para aquele artista, aquele pintor, que te levou a pintar uma ovelha com a perna quebrada no braço, no colo do seu pastor, ele carregando-a nos seus braços, pastoreando todo aquele rebanho com uma mão e com um cajado, mas no outro braço ele tinha no seu colo uma ovelha com a perna quebrada. E ali foi percebido que a mãe daquela ovelhinha ficava sempre naquele quadro olhando para aquele pastor, observando-o. E então foi indagado, esta ovelha caiu lá de cima da montanha? Ele disse, não, ela não caiu de cima da montanha. Mas por que você então está carregando ela no colo? O que aconteceu? Ela se acidentou? Ela foi atacada por algum urso, alguma coisa assim? E ele disse, não, eu quebrei a perna dela. Alguns então disseram, este era um mau pastor, cruel, quebrou a perna de sua ovelha, feriu-a, machucou ela, foi tão rude com ela que quebrou as pernas dela. E então ele disse, mas por que você quebrou a perna de sua ovelha? Você é um pastor cruel, por que você é tão duro assim, tão direto desse jeito? Vamos fazer aplicações aqui. Por que você feriu ela desse jeito, quebrou a perna dela, que te levou a ferir a sua ovelha? Você é um péssimo pastor. Diziam os críticos então. E ele disse, não, eu amo as ovelhas. Não pode, você diz amá-las e fere elas dessa maneira. Porém, eles não entendiam que aquele pastor queria que as suas ovelhas estivessem sempre por perto. Queria que elas estivessem sempre observando o ministério, sempre atenta ao pastoreio. Porém, naquele caso, eles tinham ali uma ovelha que era um tanto rebelde, diferente das outras. Aquela ovelha, ela vivia distante, dispersa, correndo o risco de ser tragada por lobos, leões, correndo o risco de se perder do rebanho. E o pastor, ele tinha o trabalho de levá-las à pastagem, mas no final do dia ele tinha o trabalho de colocá-las todas no curral novamente, contar uma por uma e ver se estava certa. Ele não podia perder
nenhuma ovelha sequer. E se ele perdesse uma das suas ovelhas, ele era demitido. Era assim o pastoreio de ovelhas no Oriente. E ali você começa a perceber que aquele homem estava preocupado. Ele tinha sempre uma ovelha distante, uma ovelha desgarrada, uma ovelha atrás de arbusto, correndo o risco de se encontrar com o inimigo, e por lá mesmo ela ficaria. E então lhe perguntaram: o que te levou a quebrar a perna de sua ovelha? E ele disse: ela estava sempre fugindo de mim. Ela estava sempre se desviando do restante do rebanho. Eu conheço a natureza da ovelha, eu sei que ela precisa ser conduzida, direcionada. Eu sei que ela não pode ficar distante, porque senão ela se perde, e ela estava sempre distante. Um lobo podia pegá-la, então eu tive que quebrar a perna dela para mantê-la comigo. Agora que eu a feri, ela está mais perto do que todas as outras. Agora eu tenho que carregá-la, porque ela está com a sua perninha quebrada. Agora eu tenho que conduzi-la. Agora ela sente o calor do ministério. Agora ela sente o amor que Deus está lhe dando através do pastoreio. A atenção. É melhor às vezes perder a perna do que perder a vida, dizia o pastor. É melhor eu ferir a perna dela do que deixar ela toda se perder, virar alimento, virar caça, virar prato de ursos, prato de lobos e prato de leões. Foi a visão daquele pastor. E a mãe daquela ovelhinha que nunca olhava para aquele pastor. A mãe daquela ovelhinha que ela nunca estava atenta ao pastor, ao pastoreio, à pastagem. Ela estava sempre arredio, sempre distante. Ela então agora, vendo a sua filhinha nos braços daquele bom pastor, que diante dos olhos naturais ele seria considerado um mau pastor. E agora ela vendo a sua filhinha nos braços daquele pastor com a perninha enfaixada, aonde o pastor estava com aquela ovelhinha no colo, a mãe dela também estava, porque estava sempre olhando o seu cordeirinho, o seu filhotinho. E é assim, meu amigo ouvinte, que Deus muitas vezes trabalha com os homens. Quantas vezes Deus está nos chamando? Quantas vezes Deus quer nos pastorear para sermos ovelha do seu rebanho? Sim, ovelhas do seu aprisco, mas muitas vezes estamos dispersos, espalhados, estamos distante dele, mas ele tem a sua maneira de trabalhar. Ele sabe como aproximar a sua ovelha de si. A propósito, São João 10, verso de número 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Mas lembrando, às vezes o bom pastor, ele fere, porque ele tem algo em sua mão, um cajado. Ele usa um cajado para pastorear, para colocá-las em ordem, para ir à pastagem e para voltar ao curral. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele é o primeiro a levantar para abrir a porta do curral, levá-las à pastagem. Ele é o último a deitar. Por quê? Porque ele está colocando todas elas para dentro do curral. Enquanto todas elas não entram para dentro do curral, para dentro do seu aconchego, ele então não vai descansar. E mesmo assim, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Depois de colocar as ovelhas dentro do seu curral, dentro do seu aprisco, Jesus ainda disse assim: eu sou a porta das ovelhas. Olhe bem, ele era o que pastoreava e ele também disse que ele era a porta. Ele colocava as ovelhas para dentro do aprisco, mas ele não era um preguiçoso, ia embora e esquecia delas ali dentro do curral. O curral também podia ser invadido por lobos. E quantos lobos muitas vezes agem sorrateiramente, invadem o curral das ovelhas, o aprisco das ovelhas e causam danos, e dividem lares, e dividem famílias. Mas Jesus diz: sou o bom pastor, eu levo-as para pastarem, mas depois eu as guardo, eu as protejo no seu aprisco, no seu curral. E como se não bastasse, Jesus disse no livro de São João, capítulo de número 10, verso 9, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá,
e achará pastagem. Jesus não só era o bom pastor, como também era a porta. Ele colocava elas para dentro e ele deitava ali à porta do curral. Por ali ele ficava, por ali ele dormia. Ele estava a trabalho intensamente. Trabalhava dioturnamente, dia e noite. Ele trabalhava para certificar de que nenhuma de suas ovelhas se perderiam. E isso aí nos leva a pensar, um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro pastor, ele não deve ser um preguiçoso, ele deve estar a serviço o tempo todo, ele não deve ser um mercenário, ele deve estar a trabalho o tempo todo. Ele deve ter certeza, como Jesus procurava ter certeza de que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Jesus chegou a dizer: todas que o Pai me deu virão a mim, e nenhuma delas se perderão. Ele diz: todas quanto vierem a mim, elas de maneira alguma serão arrebatadas de minhas mãos. Jesus dizia: eu não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. Ora, meus amigos ouvintes, isso nos alegra o coração, saber que temos um bom pastor, Jesus, que nunca abandona as suas ovelhas. Mas por que tem muitos que se sentem abandonados? A real, esta é a pura verdade. A realidade é porque muitos não são ovelhas do seu rebanho. E aí se sentem desamparadas, porque as ovelhas de Cristo, elas nunca se encontram desamparadas. Ele disse: eu sou o bom pastor. Ainda que tenha que ferir, quebrar a perna, ainda que tenha que ser rude, eu vou ser rude para salvá-las. Às vezes ficamos preocupados em ver ministérios tão dóceis, mas tão amorosos, não condenam o pecado, não ferem o pecado, não tratam as dificuldades da ovelha, mas apenas tenta amassagear o ego. O bom pastor às vezes tem que ser rude, às vezes ele tem que ferir, é necessário, para que então as suas ovelhas estejam bem perto, e às vezes algumas até andando em seus braços, como contamos em nossa ilustração. Era isso que o pastor oriental levava. Ele levava um cajado em sua mão, mas no seu ombro ele também levava uma capangazinha, um alforjezinho, vamos dizer assim. E lá dentro daquela capangazinha, ele também tinha mel. Ele tinha lá bastante mel. Ele pastoreava com o mel em uma bolsa e pastoreava com o cajado em outra mão. Quando era preciso o cajado para arrebanhar, ele usava o cajado. Quantos ministérios sem cajado? Quantos ministérios sem correção? Quantas igrejas o púlpito ficou fraco? Não condenam mais o pecado. As pessoas agem como querem, bem entendem. Se vestem como querem, bem entendem. Cantam o que querem, bem entendem. O evangelho está esfriando. Aonde está o pastoreio? Deixe Jesus ser o bom pastor. Porque Jesus tem cajado. Mas lembre-se de uma coisa, meu amigo ouvinte. Ele não só tem cajado, ele não é só aquela religião legalista que fere, fere, fere. Ele também tem mel em sua capanga, em sua bolsa. Ele também carrega consigo mel. Mas por que os pastores orientais levavam uma vasilhinha de mel? Porque eles observavam as ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo andado, pelo falar, pelo gesticular, pela maneira de cantar na igreja, pela maneira de orar. Ele é bom pastor. Ele conhece os gestos. Ele sabe quando ela está bem, quando ela está mal. Ele está ali todos os dias com elas. Ele leva ela para pastorear. Ele leva ela para a pastagem. Ele traz ela para dentro do curral, ele passa tempo, ele gasta tempo com elas. Então ele conhece bem todas elas. Por isso ele leva o mel. Por quê? Porque às vezes ele via alguma ovelha doente. Pastor tem que ver ovelhas doentes. O mundo está doente, as igrejas estão doentes, as ovelhas estão doentes. E os chamados pastores não percebem que elas estão doentes. Se percebessem, estavam levando mel, remédio para elas. Se percebessem as ovelhas distante da pastagem que é a Bíblia Sagrada, o alimento espiritual das ovelhas, se percebessem, eles tinham cajado para trazê-las de volta.
Mas Jesus disse no livro de São João 10, verso 12, os mercenários que não são pastores, de quem não são as ovelhas, quando eles veem o lobo vir, eles deixam as ovelhas e fogem. Os lobos chegaram, os problemas chegaram, o pecado multiplicou, os mercenários chegaram. Aonde estão os verdadeiros pastores? Estão fugindo, estão com medo de ser mal entendidos. Estão com medo de combater o pecado, estão com medo de perder o salário muitas vezes. E lobos estão arrebatando as ovelhas. Ora, a Bíblia diz, o mercenário foge, porque mercenário não cuida e não tem cuidado das ovelhas. São João 10, 13. Eu estou seguindo aqui o exemplo do bom pastor. Esta é a maneira dele pastorear. E se eu pastorear como ele pastoreou, eu posso dizer que sou um verdadeiro pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor não foge. O bom pastor não corre. Ele não tem medo de condenar o pecado, de encarar o urso, o leão, o gigante, para salvar as suas ovelhas. E a Bíblia disse, assim como o Pai me conhece, Jesus falando a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ora, meus amigos ouvintes, este é o tempo que nós estamos vivendo. O bom pastor, ele levava consigo o mel. E quando ele via as suas ovelhas doentes, percebia o povo doente, percebia o rebanho doente, a fé esfriando, mundanismo entrando, percebia as coisas indo de mal a pior, o amor esfriando, o desejo de servir a Deus, a santidade esfriando. Quando ele percebia isso, meu amigo ouvinte, sabe o que fazia aquele pastor Davi? O pastor que escreveu o Salmo 23? Sabe o que faziam os pastores do Oriente? Quando as ovelhas ficavam com o olho cheio de remela, doente, agonizando para morrer. Eu vejo o mundo assim. Lamentavelmente, muitas das nossas igrejas estão assim, agonizando para morrer, espiritualmente. E quando Davi, e quando os pastores orientais, eles viam aquela ovelha doente, eles pegavam mel, e eles subiam lá em cima na rocha, e eles derramavam mel em uma rocha, lambuzavam a rocha de mel, e colocavam o focinho da ovelha ali na rocha, e quando ela sentia o gosto do mel, quando ela lambia e sentia o gosto do mel, meu amigo ouvinte, mesmo doente, ela tinha algo doce em seus lábios, em sua língua, e ali ela então lambia aquela rocha, e ela ia lambendo a rocha, porque a rocha estava lambuzada de mel, e lambendo a rocha, ela extraía calcário, era mel atraindo o calcário, a ovelha lambendo o mel, ela absorvia calcário, era o remédio da ovelha estava no mel e na rocha. E a Bíblia disse que Jesus, ele é a rocha, é sábio o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, vem as ondas, aquela casa não cai. Edifique a sua vida, edifique o seu pastoreio, edifique, amada ovelha, a sua maneira de conduzir sobre a rocha. Quando estiver fraca, doente, fria, entristecida, para morrer, procure a rocha. Se você tem um verdadeiro pastor, ele passará mel naquela rocha, e você então lamberá aquela rocha, absorverá calcário, cálcio, tudo estará ali, e você então será curado. E João disse, o anjo me disse, coma o livro, e quando o comi, Apocalipse 10, ele disse, era doce como mel. É assim mesmo, mas quando chegou no meu ventre, era amargo como fel, dava efeitos colaterais, mas era remédio bom. Na hora que ela lambia a rocha, comia o livro, ela então sentia que ele era doce como mel. Mas depois aquilo começava a fazer efeito, o remédio era forte, dava efeito colateral, mas tem uma coisa, aquilo curava as ovelhas. Este era o bom pastor, ele era preparado, ele era equipado, não apenas com curso de teologia. Hoje somos muitas vezes equipados com cursos de teologias, bacharel em divindade. Não, tem que ter cajado e tem que ter mel para passar na rocha.
Alguns só tem mel, mas não tem roxa. Roxa é Cristo, roxa é a revelação. Muitos têm mel, mas não têm roxa para curar as ovelhas. Meu amigo ouvinte, nós devemos abrir os nossos corações para isso. Isso está faltando. E quando isso falta, meu amigo, o pastoreio não é perfeito. Quando isto falta, ovelhas ficam doentes. Quando isso falta, as coisas não vão bem. E quando isto está presente na sua vida e no seu ministério, um outro pastor pode chamar, um outro pode até tentar lançar sombra, mas tem uma coisa, meu amigo ouvinte: aquela ovelha jamais dará ouvidos, porque ela conhece o seu pastor. Ela sabe aonde está pastando. Quando ela esteve doente, ela sabe aonde ele pôs mel, ela sabe como ela foi curada, ela sabe como ela foi restaurada, ela tem sentimento de gratidão. Ó Jesus amado, desce mais uma vez e pastoreia através dos ofícios, como nos disse Efésios 4:11. E ele mesmo nos deu uns para pastores, outros para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres e outros para evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos. Mas tudo tem que ser operado pelo Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é o único pastor do rebanho. É Ele pastoreando através do homem. O homem tem que se fazer um com Deus, para Deus ter a liberdade de pastorear, ter a liberdade de exortar, ter a liberdade de consolar. Característica do bom pastor é sempre presente. Por isso Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor não é ausente, ele é presente. E Jesus provou isso, Mateus 28:20, quando ele ia ser assunto aos céus e ia embora dessa terra fisicamente, ele então disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ficou provado que ele é bom pastor. Ficou só 10 dias ausente, enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo continua pastoreando as verdadeiras ovelhas. Por isso, mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. Por isso, mais vale servir a Deus, ouvir a palavra de Deus, do que ouvir a palavra de homens. Quando ouvimos a voz do bom pastor, nós sabemos que é Ele. E Jesus mesmo nos disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Por isso o pastoreio de Jesus foi perfeito, porque ele disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus, um com o Pai, pastoreou perfeitamente. Esse ministério dado a um homem aqui na terra, sendo ele um com o Pai, meu amigo ouvinte, será um pastoreio também perfeito. Estou te chamando, ó ovelha, do aprisco do Senhor. Te vejo tão distante, é noite fria. Te vejo tão ausente, é noite gelada. É momento de trevas espirituais. Há lobos ruivando na montanha, sentindo o cheiro de ovelhas, querendo dilacerá-las, querendo acabar com a vida delas, comer a sua carne e seu sangue e tirar a sua lã. Ó ovelha, você está sofrendo pela madrugada. Vejo, como disse Micaías, Israel como ovelha sem pastor. É assim que está o nosso mundo, é assim que se encontra às vezes a nossa cidade, nossa comunidade, as nossas igrejas. Ovelhas sem pastor. Não sabem aonde vão, não sabem quem elas irão ouvir, não sabem o que irão fazer. Mas em meio ao uivado dos lobos, em meio aos grandes gritos estrondosos, os grandes ruivados dos leões,
Surge então uma voz, a voz do bom pastor, te convidando a vir, descansar, pastar nos verdes pastos e tomar das águas, águas tranquilas, como disse Davi. Venha, Jeremias 3, 14 e 15. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei. Desposarei a conhecer melhor, mas venha, converta-se. Venha, porque vos desposarei, vos tomarei como esposa, diz o Senhor. A um de uma cidade, venham ao longe, venham. Outros de outra cidade, venham. A dois levantarei de uma geração, venham. E vos levarei a Sião, venham todos a Sião, movidos, atraídos pela voz do bom pastor. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Um verdadeiro pastor tem um calibre diferente. Ele é um homem calmo e paciente. O pastor é um carregador de cargas, apaziguador, não é um guerreiro, não é um homem que vive causando guerras. O pastor também é um cuidador e sempre está atento de que nada faça dano às suas ovelhas. É também um apacentador que sabe alimentá-las, e ele busca os melhores pastos para ela. E é também um guia, ele vai adiante de suas ovelhas, procurando o caminho melhor para elas pisarem e caminharem atrás dele. Um pastor é uma pessoa constante, está sempre presente, homem sólido e sóbrio, visando o bem da igreja, o bem do seu rebanho, do seu povo. O pastor, ele tem tudo o que Deus precisa para fortificar o rebanho, o Espírito e a palavra. E Deus te abençoou. Eu quero fazer